Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Luke. Aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, Estranho e Luke, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo, estamos aí. Passando bem a semana? Sim. Só felicidade, né? Entendeu? Oh, Porque é o nome do... Entendi, já. Olha só, é o nome do mangá. É o nome do mangá, incrível. Foi dito então, a gente vai falar de Happiness, do Shuzo Oshimi. A gente tá aqui nesse quadro clássico do Mangá ao Quadrado, que é o mangá enquadrado. Não confundir com o mangá reenquadrado, ou com o desquadrado, ou com um quadro a quadro. Não, desquadrado, acho que tinha que manter o... Dois desses eu inventei, vai saber quais foram. E o quadro Mangá Enquadrado é o quadro no qual a gente fala de uma obra por completo e com spoilers. E Happiness do Shuzo Oshimi não vai ser diferente, correto? Exatamente, vale um disclaimer que estamos falando da obra concluída, da sua versão japonesa, que a gente importou do Japão. Porque neste momento, no momento da gravação desse podcast, Happiness ainda não concluiu seu lançamento no Brasil. Então quem estiver lendo pelo Brasil não vai conseguir ouvir esse podcast agora, vai conseguir daqui a alguns meses. Então guarda aí no seu feed e volta depois, ou, né, importa do Japão. Ou importa do Japão. Ou escute com spoilers, mas acho que não é melhor ler, é melhor ler. É melhor ler, definitivamente é muito melhor ler Happiness, então vamos aí. Happiness foi o que a gente chama aqui de mangá xodó do Mangá ao Quadrado, que é aqueles mangás que toda a equipe aí, todo mundo do grupo de comentários leu junto, né? E toda semana a gente, caraca, e esse capítulo de Happiness, hein? Se bem que mangá do Oshimi é sempre isso mesmo, né? Sai um capítulo. E esse capítulo, hein? O Oshimi, ele adquiriu essa característica de tudo que ele estiver lançando, a gente vai acompanhar e é isso aí. Eu só queria dizer que o Lucas de 15 anos tá muito feliz que o Oshimi ganhou esse crédito. Eu lembro quando eu nem participava do podcast ainda, ficando enchendo o saco de vocês pra ler a Konohana, pra ler os mangás dele. E finalmente chegou esse momento, que agora uma obra dele é carta garantida aqui nesse podcast. Mas pior que é mesmo. É ele, o Mizukami e isso aí. Que fizeram então aqui nesse podcast. Eu me sinto muito accomplished com isso. E sei lá, eu já fui meio que entrando, mas talvez pra quem não saiba, né, o Shuzo Oshimi, autor de Happiness, que a gente vai comentar aqui, ele é autor também de, né, Akunohana, Flowers of Evil, Inside Mari, todas as obras comentadas já aqui. Né? E também tá saindo agora por ele o Trails of Blood, o Shino Wadashi, que é outro mangá excelente. Então, ele agora sim um renomado autor do mangá, mas não underground, mas mangá alternativo talvez seja um bom termo. Ele junto com o Inyo Asano são os dois grandes nomes do gênero, né? Tem uma mangografia também do Oshimi. Sim, além de desatualizado já, mas o que é bom, porque significa que o autor está na ativa e produzindo. Sim. Pois é. Inclusive, terminou Happiness e é a primeira vez em muito tempo que ele não escreve dois mangás ao mesmo tempo, né? Sim. Então, exato. Vamos ao trabalho aí, Oshimi. Enfim, a gente não tá aqui pra falar da carreira do autor, a gente tá aqui pra falar de Happiness especificamente. E eu meio que já dei aqui todo mundo, né, assim que saiu Happiness, começou a ler, ou vocês têm alguma história um pouquinho diferente? Começa aí vocês também. Quando saiu, você já tava lendo ou você não tava tão familiarizado ainda com o Oshimi? Não de cara, eu tava familiarizado com o Oshimi, que eu já tinha lido a Konohana, que eu li na época de Orkut, comunidade de mangá de Orkut, que todo mundo falava que era do pacote tiro na cabeça, né, mangás tiro na cabeça. São aqueles que é deprimidos e tal. E eu tinha lido a Konohana, sabia que existia Happiness, mas eu não tinha ido atrás. Se eu não me engano, eu li pro Mangagrafia, que era um que eu tava, vamos esperar sair um pouco, vamos ver o que o pessoal diz, não sei. E aí acabou que se tornou obrigação, e aí posteriormente se tornou rotina ler os capítulos de Happiness. Foi mais ou menos pro, sei lá, segundo, terceiro volume que eu comecei a acompanhar. Ok. E você, Luke, eu imagino que desde o primeiro capítulo você tá... Sim, tava lá. Foi o primeiro mangá que saiu do Oshimi depois que ele já era o Oshimi pro público ocidental, sabe?
que já tinha saído da Konohana. Mas começou a sair muito pouco depois que começou a ter scan de Konohana, então ele ainda não era... Dois foram construindo essa popularidade meio juntos. Aí eu, enfim, quando eu comecei a ler desde o capítulo 1, sim. Eu acho que eu nunca deixei acumular ou coisa do tipo, então é uma experiência muito única ter relido para esse podcast, porque normalmente você tem duas fases, que é você vai lendo até chegar nos atuais e depois você tá acompanhando, né? Então você tem as duas experiências de como é ler o mangá. Com Happiness eu meio que nunca tive a de ler vários volumes consecutivamente. Eu também, só antes disso, inclusive, eu também tô contigo, estranho, eu só fui ler pro Mangagrafia e desde então eu acompanhei, nunca deixei parado, porque era uma história muito boa de acompanhar, mas... Você comentou aí, Luke, de que é um mangá que você teve essa experiência de nunca ter lido de uma vez e nunca ter relido, mas e eu peguei essa nuance aí de você nunca ter relido ele. E é meio que... É verdade isso pra mim também, porque, sei lá, por exemplo, Inside Mari, eu acompanhava, mas, tipo, eu voltava várias vezes pra reler o mangá. Calma. Eu nunca reli, tipo, bonitinho, mas teve várias vezes que eu fui conferir, tipo, coisas e rever cenas e tal. Eu só não tive essa leitura, sabe, bonitinha, tipo... Completa. Mas de vez em quando eu voltava pra uma cena específica, dava uma olhadinha e tinha esses momentos. Talvez eu tô sendo meio injusto. Eu já voltei algumas vezes pra ver algumas cenas também. Mas aqui, tipo, sei lá, comparado com Inside Mario ou até, sei lá, Konohana, que são mangás que eu, tipo, adorava reler. E talvez a gente já pode começar a conversa sobre isso. Sim. Dos mangá do Oshimi pra gente sempre vai ser a conversa de e aí, é melhor ler ou é melhor acompanhar, sempre vai estar presente, né? Sim. E eu justamente queria começar com essa conversa aí. Vocês acham que é melhor ler? Essa é uma boa pergunta. Foi gostoso reler Happiness pra vocês? Como é você, Luke? Você acabou gostando de reler bonitinho desde o começo? Eu gostei, mas eu... então... Eu acho que Happiness é um mangá... Eu quero tentar falar isso da forma menos negativa possível, mas eu acho que é um mangá que não é tão rico numa releitura quanto os outros dois tinham. E acho que isso foi mais o fator que diferenciou do que eu ter lido de uma vez ou ter acompanhado. Tá, eu entendo de onde tá vindo e eu tenho essa sensação... Porque de todos os mangás do Oshimi, embora este aqui seja também bastante voltado pra personagem... eu acho que dos mangás do Oshimi, ele é o que é o mais voltado pra roteiro. Em comparação. Ou menos voltado pra acontecimentos, né? Voltado pra história em si. E não pro que os personagens estão sentindo, o que o personagem tá passando. O conflito é bem externo e não interno. Então eu acho que a grande diferença desse mangá, o Happiness especificamente, para os outros mangás do Oshimi, é justamente essa pegada. Eu acho que faz a gente ter essa sensação diferente. De que talvez numa releitura ele não é tão rico, às vezes não vale muito a pena voltar, porque você não tem uma nuance de personagem escondida ali que talvez você pegue voltando e vendo um trejeito sobre outro ângulo, sabe? Não é um Inside Mari, não é a Konohana, que aí você tá tentando desvendar um personagem, tentando desvendar a mente daquela pessoa. Não, é uma série de acontecimentos. A mente dos personagens está bem estabelecida até. A personagem que seria o equivalente às personagens centrais de Inside Mari, personagens centrais de Konohana, que é a Nora, ela não aparece direito no mangá, sabe? Sim, essa foi uma das minhas maiores, tipo, não surpresas, porque eu já sabia disso, mas é meio impressionante o quão pouco ela é presente na história. Ela tem 3 cenas, assim, e o final, né? É muito pouco mesmo. Eu achei no final fascinante, no mínimo, ler Happiness, porque eu acho que a minha experiência inteira de ler é tipo, ok, mas eu já sei isso. Mas aí, tipo, quando eu fechei, tipo, quando eu terminei de ler a última página, eu pensei, quer saber? Esse cara, ele é bom demais. Quando eu terminei de reler Happiness, tipo, a experiência inteira foi meio, eu não sei. Mas aí, tipo, assim que eu terminei mesmo, eu pensei, tem coisa aqui, sabe? Tipo, eu falei, eu quero fazer isso da forma menos negativa, porque eu realmente acredito. Até porque eu acho que essa primeira leitura que a gente teve, ela tem muito valor que não vai se perder, porque não só de ser mais focada em roteiro, mas é muito mais focada nessa sensação mais visceral, porque é um mangá de terror, de suspense. Sim, sem dúvida. Vende muito bem essa tensão momento a momento, esse pacing. Sim, todo o nervosismo que ele deixa entre um capítulo e outro, isso é algo que é uma experiência muito rica semanalmente.
no caso de Happiness, ele avançava no ritmo Oshimi, mas ele ainda assim ele deixava uma... O que vai acontecer em seguida? Enquanto os outros mangás do Oshimi é sempre um... O que tá acontecendo? Sim. E talvez até dando direto mesmo. Mas, tipo, o que importa é que isso tem muito valor. E mesmo que eu não, como eu já sei que vai acontecer essa tensão, não tem mais tanto impacto numa releitura, não quer dizer que essa primeira leitura, que ele não construiu algo muito bom nessa primeira leitura. Não, eu concordo. E o suspense e a tensão definitivamente não somem na primeira leitura mesmo que ela for maratonada, sabe? Uhum. O suspense e a tensão que a gente sentia semanalmente, sei lá, é claro que era mais puta que pariu, né? Porque você ficava no vácuo por vai saber quanto tempo, né? Mas mesmo lendo de uma maratona só, porque eu só fui ler Happiness quando ele já tinha passado do time skip. E eu lembro que... Nossa! Foi um pouquinho, foi tipo, na época, assim, eu lembro de ler tudo de uma vez e pensar, caralho, tipo, eu lia e eu, puta que pariu. A primeira leitura é muito válida, eu definitivamente, mesmo não acompanhando. Já que a gente tá nessa... Você ia puxar já outro tema? Não, eu falo você, eu ia continuar isso. Eu ia falar sobre, já que a gente tá nessa pegada sobre a sensação da história de forma geral, eu até queria saber da opinião de vocês sobre isso, mas eu tenho a impressão que a sensação de domínio do autor da história que ele tá contando, tipo, parecer que tá tudo foi maquinado e planejado por ele, eu tinha essa sensação muito melhor lendo semanalmente do que lendo de uma tacada só. Às vezes de uma tacada só parece... não é tão... Eu não sei dizer, eu não sei tanto verbalizar esse sentimento. Mas foi como se eu não tivesse tanto na mão do autor quando eu estivesse maratonando, sabe? Enquanto quando eu tava lendo semanalmente, parecia que, caralho, esse cara tá dominando essa história, ele tem ela sob controle. Quando eu li sequencialmente foi tipo, ok, né? Ele encaminhou bem a história, sabe? Só isso. Sabe uma coisa que na releitura que eu percebi e que acho que encaixa com isso? É que Happiness sempre foi um mangá que mudou muito de situação, tipo, de status quo. E eu sempre comentava isso. Parece que o Oshimi tava querendo experimentar com o que ele pode inventar e colocar na história pra ele poder desenhar, sabe? Mas, relendo, eu percebi que a história passa uma quantidade muito grande de tempo naquela última sessão. E é até meio distoante com o que o mangá tava fazendo antes de, sei lá, ser quase 1/3 do mangá naquela última cena da igreja do culto. Acho que isso encaixa com ele não tá tão controlando ou planejando o que ele tava fazendo, sabe? Ele só chegou num ponto e ficou muito tempo naquele ponto, quando não era o que ele tava fazendo antes. Eu compartilho essa sensação também de, tipo... Ok, é porque na primeira leitura eu ficava muito, puta, que esse cara, ele sabe perfeitamente o que ele tá fazendo, eu tô dançando na mão desse desgraçado, puta que pariu. E na releitura, como, é claro, a gente já sabe o que vai acontecer, e aí você começa a reparar nos pequenos detalhes aqui e ali, e você começa a ver, ok, ele meio que, tipo, parece que ele jogou tudo na parede, e aí depois, tá, ok, agora o que eu faço, sabe? Ele não tava tão planejado assim, não. Ele fez um trabalho de colagem muito bem, mas a impressão que dá justamente é que talvez não tivesse um planejamento tão a longo prazo, ou se teve algum planejamento, ele não soube trabalhar muito bem com, por exemplo, foreshadowing ou algo do tipo. Ou até umas, sei lá, eu consigo pensar em uma rima visual do mangá, que é a cena final do cara pulando na vítima lá, que é uma rima do começo do mangá, mas tipo, não tem muito de resgatar a coisa que ele mostrou antes, ou ele mostrar antes coisas que ele foi usar depois. Parecia muito que ele foi fazendo a história, foi bolando a história conforme ele foi fazendo, e aí talvez no final, quando ele precisou amarrar, ele acabou tomando mais tempo pra amarrar tudo, talvez por isso o último arco tenha sido distantemente longo em comparação com outros, não sei. Mas um personagem que exemplifica bem pra mim isso é o Saku, é o outro cara vampiro. Sim. Porque esse é um personagem que ele meteu ali no começo, e aí chega lá no final, o que eu queria fazer com esse cara mesmo? É isso aqui, ok, beleza, vai. Resolvemos isso. Acho que bastante coisa assim. Mas enfim, eu só quero dizer que realmente Happiness passou muito essa sensação de caralho, o que vai acontecer nessa história. E eu aprecio isso, eu legitimamente aprecio isso, por mais que talvez seja porque o Oshimi não tinha muita certeza ainda. Porque eu acho que ele foi caminhando nesse capítulo a capítulo muito bem. É inegável que mesmo numa releitura, as cenas que são impactantes na primeira leitura continuam impactantes
mesmo só você ler e pensar, caraca, ele fez isso mesmo, sabe? Uma das coisas que eu mais peço em mangá, em história em geral, nesse podcast, é a coragem de fazer as coisas, sabe? E a gente tá falando que, talvez ele não planejou tanto assim, não sei o que, e eu concordo, mas se tem um grande elogio que eu tenho pra Happiness é que parece que toda mudança que tinha nessa história, o cara, ok, qual a cena que eu mais preciso ter coragem pra fazer aqui agora, sabe? O que mais vai mudar o status quo da história? O que mais vai modificar tudo? E aí é claro que teve problema isso, sabe? Quando você sai mudando tudo assim toda hora, é claro que ele vai precisar de um tempo maior pra fechar tudo no final. Mas, sei lá, quando a cena que o protagonista e a Nora são sequestrados e, tipo, aquela cena deles sendo torturados ali, porra, eu posso ler essa cena 5 vezes que eu vou ficar impressionado com ela. Eu acho que o subtexto do que eu tô querendo dizer é que eu tentando justificar por que num ranking pessoal meu eu colocaria Mari ou a Konoha na frente. É basicamente isso. Sem tentar desmerecer Happiness, é só... É assim, eu vou falar, vamos conversando assim, não tem problema, porque, sério, a história de Happiness também dá pra resumir 3 frases, sabe? Não é... Sim. Se quiser a gente conversa mais aprofundadamente. Uhum. Eu sinto que depois de ler Happiness uma vez, eu sinto que talvez eu precise reler umas 5 vezes ainda. Porque eu não sei. Eu acho que eu sei o que você tá querendo dizer, mas continua. Porque, por mais incrível que pareça, comparado tanto com Inside Mari e a Konohana, e até Shino Adachi, que nem terminou ainda, Happiness é um mangá com a mensagem mais escondida de todas, sabe? A Konohana, que mal dá pra entender, parece que o cara tá esfregando na cara a mensagem, né? No final é meio que... É estranho, né? Porque a Konohana é tão confusa e ao mesmo tempo acaba sendo tão direta. Mas, enfim. Ou até Inside Mari, que você tem que dar uma forçadinha ali pra... É bem pessoal a interpretação. Agora, a Happiness é bem tipo... Ai, tem que ter alguma coisa aqui, sabe? Então, eu fiquei muito assim, de fato, porque eu fiquei muito em dúvida se... Peraí, será que, tipo, não tem nada muito grande aqui mesmo? Ou tem algo grande demais que eu realmente não consegui nem numa releitura? Sabe? E tem diálogos e detalhes que ele coloca que meio que parece que estão chegando em algum lugar, mas eu não consegui ir nesse lugar que talvez estivesse chegando. Eu penso que na mesma pegada de que é um grande mangá de... roteiro. Voltado pra roteiro, eu penso que ele é isso, é um grande mangá de roteiro. Não tem não tem algo muito diferente que ele queira tirar disso ou que ele queira trabalhar sobre... Eu acho que não tem muito sobre, sei lá... Não tem uma grande mensagem final. Sobre a natureza humana. Não acho que é sobre a natureza humana, embora toda história de vampiro tenha algum é claro. subtexto ali sobre primitivismo, alguma coisa nesse sentido. Verdade. Mas eu acho que nesse caso ele não há um grande porquê por trás da história como um todo. É só uma história que a impressão que dá é que o Yoshimi falou. E se eu fizesse o tipo de thriller que ele faz... Se eu fizesse isso com vampiros do meu jeito. A ideia dele. Mangá de vampiros do Oshimi. E é uma boa ideia. É uma boa ideia, sabe? Não dá pra negar isso. Tipo, eu consigo, se eu pensar, eu consigo encontrar vários possíveis temáticas e coisas que o mangá está de fato falando, mas é que acho que não tem essa coisa unificadora tão forte assim. Acho que justamente acaba indo pra vários lugares em vários momentos. Tipo, eu consigo definir mais ou menos o que é pra mim o centro dos outros mangás do Oshimi. Eu também tenho uma grande mensagem final que eu consegui chegar depois de pensar muito. Vamos ver se a gente bate ou não. Mas só antes de a gente partir pra isso, eu acho que muito da vontade de tirar uma grande mensagem vem só na filha da putice do cara chamar o mangá de Happiness. Começa aí. Não, e não só isso, tem diálogos que falam disso. Tem o nome, ele coloca isso em muitos momentos. Ele repetiu essa sacanagem em Shino Adachi, Trails of Blood, né? Tipo, o cara dá esse nome bem misterioso pra história e esse fica, e aí, agora, hein? Como é que esse nome vai bater de frente com a história? Eu só quero defender essa conversa que a gente teve, porque eu acho que alguém pode... alguém muito fã de Happiness pode vir falar, mas o que eles estão falando tanto sobre outras obras do Oshimi, comparando, sendo que Happiness é uma obra por si só, etc. Mas é que eu acho que a própria existência de Happiness ser
essa descrição que a gente deu, tipo, mangá de vampiros do Oshimi, tipo, o Oshimi ele é quase um gênero por si só, de si mesmo, e aí ele sendo um gênero de si mesmo, faz sentido a gente fazer algum tipo de comparação conhecendo a história dele. Talvez não faça sentido pra quem nunca leu nada dele, exceto Happiness, mas se você ler qualquer outro mangá dele, é impossível não comparar, sabe? Porque é muito Oshimi, é muito o jeito dele. Ele tem um toque autoral muito marcante. E eu iria além, inclusive. Eu digo que o Oshimi, talvez não desde Happiness, mas provavelmente, sei lá, desde a metade de Happiness, provavelmente, tá ciente que ele tem essa fama. Shino Adachi prova isso, sabe? Shino Adachi é um mangá feito pra quem sabe quem é o Oshimi, né? E eu acho que ele brinca um pouco com essa expectativa que a gente tem das histórias dele. Um pouquinho em Happiness também já, sabe? Eu acho que ele é um autor incrivelmente autociente e a ideia de que a maior parte do público já leu alguma obra dele antes de ir pra Happiness, eu acho que faz bastante parte da leitura, assim. Só quis trazer isso pra defender uma possível crítica que eu acho que seria válido levantar, mas justificando o nosso lado. Eu acho que a gente tá falando o suficiente de Happiness enquanto obra única também. Acho que... claro. E vamos falar mais agora. Luke, pra você, qual é a grande mensagem que você acha que tá sendo passada em Happiness? É Happiness mesmo? É sobre felicidade? Eu não acho que é sobre felicidade exatamente. Eu acho que o principal que eu cheguei lendo o mangá é que ele é muito sobre... Até por causa do final, que é sobre continuar vivendo enquanto os outros não estão, basicamente. Muita gente perdeu uma pessoa e tem que lidar com isso. Acaba sendo sobre imortalidade, mas eu acho que imortalidade é um tema que está sendo usado para falar sobre essa continuidade da vida, porque é basicamente como termina a história. Eles falam de não esquecer todo mundo que eles encontraram. E quase todo mundo, os pais do Makoto, a Gosho tinha o irmãozinho que ela perdeu. Essas pessoas têm... E acaba lidando com isso, lidando com a perda do Makoto também depois. Então os personagens estão meio que lidando com essa continuidade da vida deles e essa eternidade que eles têm pra passar, às vezes literal, às vezes só a sensação que eles têm. A minha mensagem é muito parecida com isso, eu vou até jogar aqui, que é justamente isso, sabe? Porque a maioria dos personagens que são desenvolvidos, sei lá, durante a história, que tem alguma conexão com o Makoto, pelo menos, sei lá, as duas personagens mulheres que ele acaba interagindo, a Nora e o Kiko lá, elas estão meio conectadas com ele porque... Por algum motivo do passado delas, né? Sim. Não só algum motivo, alguém do passado delas que morreu. No caso da Yukiko, sei lá, ela não consegue esquecer, e no caso da Nora ela não consegue lembrar exatamente, né? Ela lembra assim que ela revê o Makoto, sabe? E tipo, a ideia de que nenhuma das duas conseguia prosseguir com a vida delas por causa desse negócio do passado, sabe? Eu acho que se encaixa de alguma forma com a história, sabe? De esses personagens que tem que superar o que veio de antes pra poder continuar vivendo. É parecido, sim. Ao mesmo tempo, eu acho válido essa mensagem. Faz algum sentido. Pra mim, combina bem com a história. Porque realmente acaba tudo sendo sobre conseguir conviver com o passado de alguma forma. Ou seja, aprendendo a superá-lo, ou relembrando dele, ou apenas sendo feliz de que ele existe e seguindo adiante, sabe? Acaba sempre rodeando isso. Talvez a ideia de que o que não importa o que aconteceu no passado, você pode... O importante é que aconteceu, você tem que seguir em frente, sabe? Você pode lembrar com carinho, você pode lamentar, você pode ficar triste ou feliz do que aconteceu, mas você tem que deixar o passado no passado e continuar em frente, né? Sim. Inclusive, eu acho que coisa que me fez pensar foi justamente que os vampiros que o Oshimi criou, eles são imortais de uma forma que eu acho que eu nunca vi ser tão imortal assim em outras histórias de ficção. Então, bem imortal. Eu acho que isso combina porque eles vão ter sempre que lidar com o passado em escalas muito incompreensíveis pra gente. E é essa a grande ideia que eu tô encontrando. E acho que faz sentido ele ter colocado esses personagens que, pra eles terem que morrer, tem que acontecer uma
sequência de eventos muito inacreditável, basicamente. Na verdade, nem fica claro como, né, eles conseguem morrer, porque... Bom, o menino morreu porque ele foi, tipo, separado em pedaços e comido, né? Então... Não, mas ainda depois disso ele tava vivo. O cara teve que matar a pessoa que comeu ele pra ele morrer, né? Sim, pois é. Quem sabe quando ele fosse digerido. É bem... E é possível que ele volte, sei lá, né? Não tá claro. E isso eu acho até interessante, inclusive, da mitologia que o Oshimi criou pra esses vampiros dele, né? Porque são vampiros, mas é vampiros do Oshimi. Tem algumas características específicas. Primeiro que ele não morre no sol, ele só tem uma aversão ao sol. Ele tem essa imortalidade absurda, né? Essa capacidade de regeneração infinita, né? Aparentemente não há aquela... Embora não tenha sido testado, né, as fraquezas de um vampiro convencional, ele sabe, estaca no coração, mas eu acho que é bem possível que tenha sido algo similar feito, porque a Nora foi dissecada, né? Aham. Então, é possível se recuperar de uma morte que pareceria uma morte para um vampiro convencional. Então, eu gosto como ele criou essa própria mítica e trabalhou com essa própria mítica dele, sabe? Ele usou o nosso conhecimento geral, mas fez a parte dele em cima disso. Uhum. Eu gosto da telepatia também, que eles têm entre si. Acho que foi É bem sutil, né? Uma sutil telepatia, né? Porque acaba sendo mais um compartilhamento de sensações. E eu gosto que estava sempre lá, e eu não sei se eu não tinha percebido a primeira vez. Porque foi relendo que eu percebi que eles estavam sempre usando isso, sem apontar declaradamente que eles estavam. Os personagens simplesmente apareciam na frente um do outro. Eu pensava, acho que eu não tinha percebido, eu só achava que se encontraram. Mas não, eles receberam um sinal. Quando o outro acorda lá, quando o Makoto tá prestes a ser espancado pelos delinquentes lá, provavelmente era isso. Uhum. Não, quando eles gritam, eles conseguem escutar a longa distância, né? E provavelmente é a telepatia sendo usada aí. E lá pro final, acho que fica claro. O Makoto tem telepatia bem forte ali com a Nora. Né? É que no final fica claro que no começo eu não tinha percebido isso. Isso foi uma coisa que eu só percebi na lei, que sempre foi usado. Eu acho que é engraçado que o lore que o Oshimi criou nesse mangá, incluindo nisso também toda essa organização que faz experimentos que a gente não vê nada. Nossa, nada. É meio fascinante que ele cria tudo isso pra não usar. E eu acho que eu gosto disso, na verdade, no final das contas. Dá essa sensação que tem um mundo que a gente não tá vendo. Eu acho que tem bastante relação com uma visão de que o que é importante pro que ele quer contar, né? O que é importante pra história. Era só importante que existiam essas pessoas, elas fizeram o experimento e que prenderam eles por X anos e agora eles estão fugindo dessas pessoas. É isso. É só o que interessa. Tanto que eles não têm rosto, não tem um personagem identificável como a organização. Porque sempre que é uma característica comum de filmes, de qualquer mídia narrativa. Tipo, eu quero representar uma organização, eu pego um personagem e personifico ele como a organização, né? Tipo, quando ele aparece, significa que a organização tá trabalhando. Nesse caso, não tem. Inclusive, a gente tá chamando aqui de organização, porque não tem nome, não tem logotipo da organização. A gente não sabe se é governo, a gente não sabe nada. Normalmente nesse tipo de história é justamente isso, né? Tem a organização que caçam monstros e tipo, o negócio todo é fugir deles, né? Tem a organização X, aqui a gente não tem nome aqui. É fascinante no sentido de justamente colocar a gente na perspectiva dos vampiros mesmo, sabe? Desses personagens, porque eles estão sendo caçados mesmo e se eles estivessem mesmo, eles não iam saber por quem. Só é alguma coisa misteriosa e só porque eles fugiram não quer dizer que eles sabem quem é. Ela é tão genérica. Aí, aquele outro vampiro lá que eu esqueci o nome fala que, tipo, eles sempre foram, em toda a história. Essa é só mais uma nova forma. É só essa. Mas, inclusive, você comentou isso várias vezes, que esse é o mangá que ameaça que eles não podem falar nada porque eles vão ser usados como experimento, eles vão ser de fato ser usados como experimento. Ficou na minha cabeça. E eu acho que é fascinante porque eu consigo ver em outro contexto em que é ruim a existência de uma organização que, tipo, é tão só pra avançar a história, que não tem nome, não tem face, não tem presença nenhuma. Que é meio do nada, se você parar pra pensar. Mas eu acho que ele usa essa intertextualidade com outras histórias de vampiro e coisas do tipo, que a gente já tá esperando, a gente já sabe. Sim. Então, ele brinca com nossas expectativas nesse sentido? Justamente.
Ele usar dos tropes de gênero a favor da história que ele quer contar, né? Ele conta com o nosso conhecimento desse tipo de... sempre que tem um ser humano modificado, tem alguém querendo estudar esse ser humano modificado. Então a gente nunca questiona, não, mas qual será que são os motivos? Não, a gente fala, não, o ser humano faria isso, sabe? O ser humano faria isso, a gente já viu 1000 histórias e sabe que isso existe. Sim. A gente não sabe de onde surgiu, eles surgem do nada, ficam um tempo fora, a gente não sabe nada, mas o Oshimi lida com esse não saber nada porque a gente já tá aceitando. Eu acho muito esperto disso. Justamente, o legal é justamente que toda história de monstros e tal sempre tem esse negócio, ou sei lá, até super-herói ou qualquer coisa, é uma trupe comum isso de, não, ninguém pode descobrir o meu poder, senão eu vou acabar virando experimento científico, e tipo, nunca acontece isso, a gente sabe que não vai acontecer. É sempre um risco, mas não normalmente, inclusive, é o conflito da história esse. Enquanto aqui, nem é esse o conflito da história, sabe? Justamente. Porque a gente fica, é claro que eles nunca vão ser pegos, porque se eles forem pegos, vai acabar a história, né? Tipo, quem precisa desses protagonistas pra contar uma história. Aí eles são pegos e falam assim, não, aí eles vão fugir, obviamente, né? Porque eles são protagonistas da história, né? Não vão ficar presos, né? Vai ter uma cena de fuga aí, o amigo lá, o Yu, resgatar eles, não sei, né? Com certeza, né? Aí, 5 anos depois. 10 anos. 10 anos depois. 10 anos depois. E é por isso que a cena da tortura dos dois é tão impactante, porque é a cena que marca claramente, não, fudeu mesmo. Eles estão sendo usados como experimento, sabe? E a ideia de tortura em imortais, só a ideia disso é tão angustiante, né? É horrível, sabe? Essa cena é muito boa mesmo. O mangá inteiro vale por ela. Quer saber, não? No geral, toda vez que teve qualquer cena que o objetivo era ter um impacto visual, foi uma cena boa no final das contas nesse mangá inteiro. Sim, definitivamente. Eu acho que a gente tá comentando muito pouco do que eu... Então acho que se você parar pra me falar 3 segundos pra pensar qual é o ponto forte de Happiness, eu vou falar que é arte. Acima de qualquer coisa, eu vou falar que esse mangá vale a pena ser lido só por todo o aspecto estético e visual dele. Não é detalhado, não é nada, são só inúmeras ideias boas que ele vai tendo, né? Sim, e tipo, já é bonito o normal dele e ele vai trocando de estilo e de composição e de criando umas coisas muito malucas todo momento. Só a ideia de que os vampiros enxergam a noite como a noite estrelada de Van Gogh é boa demais essa ideia. É muito bom, nossa. É uma intertextualidade que ele colocou ali que é fascinante demais, cara. A ideia de, tipo, essa insanidade da noite e a beleza comparada àquele radiante do dia. É muito bom, cara. Ele de forma geral, ele transmite muito de sentimentos pela imagem de fato. Seja essa sensação de fascínio pela noite, seja a sensação de ser subjugado pela luz, como eles são, quando eles saem no sol, é uma luz, tipo, é uma mangá em preto e branco, como que eu consigo ver uma luz intensa? Sabe? Mas, tipo, ele faz muito bem uma luz intensa. A cena de tortura é uma puta cena né, a cena que ele faz aquela que o personagem vai se contorcendo, né? Vai se perdendo a forma ali. É uma forma muito boa de se transmitir um sentimento inominável, mas é um sentimento importante pra história. E que a gente entende só de ver isso. É um mangá que é, tipo, totalmente descontextualizado do roteiro e coisas do tipo. As imagens dele ainda passam uma sensação, uma temática muito forte, sabe? Passa a ideia... Passa muito das ideias só pelo desenho, só pela construção de cena que ele tem. Não, eu concordo. Às vezes não é nem só uma imagem específica, é tipo o capítulo dela, da Gosho chegando na igreja, que é todo aquele contraste preto e o lugar vazio, elas indo até aquela porta no porão. É bom demais. Não precisava ter contexto narrativo pra você sentir o que a personagem estava sentindo ali. Ele passa isso pelo desenho. Eu lembro claramente da página em que o Makoto ele tá ali na briga e aí pirra um pouco de sangue dos caras na boca dele. E aí é uma página dupla dele rabiscadão, assim, branco. Vocês lembram dessa página? Sim. Nossa, e ela passa tipo, muito essa sensação de euforia insanas que você sente o personagem sentindo. É bom demais. Ele gosta muito de deformar os personagens
colocar eles meio que derretendo, ou muito rascunhados, ou totalmente distorcidos. E eu acho sempre fascinante. Sim. E até uns momentos que nem é necessariamente uma experimentação, mas só o impacto daquela imagem seja, eita porra, que nem o vampiro lá, que eu também já esqueci o nome, quando ele volta e... Saco. O saco, quando ele volta e ele tá aquele... Soco toquinho. Aquele sorriso bizarrão. E você, eita porra, caralho, isso. Fora composições que ele não tá experimentando, mas eu lembro muito da página que ele e a Nora estão deitados, tipo, de mãos dadas em cima de todos aqueles bichinhos de pelúcia dela. Eu acho essa página muito marcante pra mim. E essa é uma página normal, mas é tão bem desenhada e tão bonita. Eu gosto. Tem páginas muito memoráveis. Eu consigo lembrar de várias aqui. Acabou passando, mas eu queria voltar um pouquinho sobre grandes mensagens da história, porque eu concordei com você nessa mensagem geral aí sobre deixar o passado pro passado. Mas é porque eu queria achar alguma coisa com happiness mesmo, com alguma mensagem com felicidade mesmo, porque eu acho que não é possível. Eu acho que tem, porque tem aquela hora. Tem um diálogo que eles falam disso, e tem um diálogo que a mãe do Makoto fala que a Gosho tem que encontrar o próprio jeito dela de viver e não. Exatamente. E eu acho que é basicamente isso também. Eu acho que essa é a conexão. Pra mim. Ela fala também que o Makoto. Por que ela acha que o Makoto não pode estar feliz em algum lugar? Bom, naquela época ele realmente não estava, mas, tipo, acabou. Eventualmente ele vai. Não, então, exatamente. Se tem uma outra coisa pra mim que pode possivelmente conectar todos os personagens, essa ideia de que a felicidade não tava nunca onde eles achavam que tava, sabe? O Makoto inicialmente ele tava meio que sofrendo bullying e tal, ele tava borderline infeliz ali, e ele queria ter a liberdade de ter os poderes e tal, e no final ele não tava ali nem um pouco a felicidade dele, ele ganhou essa liberdade, a revanche no bullying, mas só trouxe desgraça pra vida dele. Com certeza a menina lá, ela tinha certeza que a felicidade dela tava em liberar o Makoto, tava em liberar todo mundo ali, e no final tava em ter um filho com um cara e criar uma família, né? E, sei lá, né, a própria Nora, que a gente tem tão pouco dela, né? Felicidade tava nesse garoto aí que ela só atacou por acaso. Então, pode ser que seja algo que conecte todo mundo também, eu não sei. Acho bastante válido. Eu concordo com isso. Eu não encontrei material suficiente, mas eu encontrei uma coisa que me fez pensar o quanto o Oshibi estava querendo fazer algum tipo de crítica social baseado nesse tema de felicidade. Que tem todo esse contexto escola de Konohana dele, dos delinquentes, e o Makoto vai virando amigo do Yuki. E depois tem a Gosho que fala que ela não quer se casar, ela tá vivendo essa vida padrão de salarywoman. Ela fala, mas talvez eu tenha que algum dia seguir em frente com a minha vida e ser uma pessoa normal. Sei lá, talvez que eu acho que o Oshimi possa estar, no fundo, contando algo que, tipo, você não tem que seguir as regras da sociedade de felicidade. Até porque o Makoto e a Nora vão estar vivendo totalmente fora desse contexto. E que não existe só essa maneira. Que cada um tem contra a própria felicidade, né? Sem ser essa pressão, tipo, social que meio que tava. Nunca acaba sendo o foco, porque a história tá dando, mas pensando bem, né? Tem primeiro da escola que ele sofria bullying, e depois da vida profissional, e depois até de uma religião organizada, né? Eu não sei, não é tão firme assim, mas como eu falei, eu sinto que esse mangá tá dizendo alguma coisa acima que eu não tô conseguindo pegar 100%. É que sei lá, eu acho que mesmo no final, conversando aqui, tentando muito caçar alguma coisa, eu acho que mesmo se eu encontrar, tipo, eu vou ficar meio, ok. Porque já não é tão profundo, sabe? Não. Tipo... Não é tão profundo, e também não é tão consistente de permeando a obra inteira, assim, num nível que você consegue conectar todo elemento. Eu não sei, eu conversando aqui, eu fico um pouquinho menos feliz com Happiness no final. Tipo, é uma boa história, mas meio que é isso também. E isso não pode ser o suficiente? Eu não sei se essa obsessão com mensagem é tão saudável. É tão saudável assim pra aproveitar boas histórias, porque é uma boa história. Não, concordo. Mas eu acho que, além disso, eu acho que os personagens mesmo, eu gosto dos personagens,
mas eles não são tão interessantes assim, no final das contas, quanto eu sinto que eles poderiam chegar a ser. E eu acho que essas mudanças acabam que foram interessantes, acabam tirando um pouco. Quando eu vi que a história acaba passando pouco tempo demais em cada coisa, e eu percebi que esse começo da relação entre os quatro lá no comecinho da história foi bem menos construída do que na minha memória ela era, por exemplo. Sim. Eu concordo, e é que assim, eu acho que de todos os personagens que tem na história, todos eles são muito simples e direto, e a gente entende muito rapidamente motivações deles e tudo mais. A exceção é a Gosho, sabe? Tipo, é isso. A personagem central da história acaba sendo a Gosho, que ela tem um arco de desenvolvimento, mudanças e acontecimentos bem mais interessante do que todos os outros. O Makoto ele tem a transformação em vampiro, mas tipo, ele vira em vampiro, mas a personalidade dele é mais ou menos a mesma. O Yuki, ele virou vampiro, mas a personalidade dele foi meio que a mesma, só que agora ele tinha poder, né? Tipo, ele era um cara cuzão, aí quando deram uma surra nele, ele ficou modinho, aí quando ele ganhou o poder, ele voltou a ser cuzão de novo, sabe? Então, ficou meio instintivo. Então, tipo, todo mundo é meio simples ali. Não tem ninguém um personagem muito complexo ali. Acho que os mais complexos é a Gosho e o cara que é o assassino lá, de cabelo branco, que é o líder do culto, sabe? Tipo, eles são os personagens que são mais desenvolvidos de evolução de personalidade ao longo da história. E o líder do culto acaba pra mim sendo até um problema na história, no final das contas. Eu acabei não gostando ligeiramente muito dele, decepcionante, mas... Quando eu reli, eu até que gostei. Vocês querem passar por personagem pra gente fazer ao menos um tiquinho de mangá enquadrado clássico, né? Que a gente não contou a história de Happiness, né? Não, a gente tá falando sobre, eu acho interessante, acho que funciona sobre esse mangá. Até porque nesse mangá especificamente, como eu disse, eu acho que ele é mais importante falar das sensações que ele trouxe do que do roteiro em si. Apesar do roteiro ser o grande negócio. Mas, bom, podemos dar um tico e uma marcação em cada personagem por cima. Vamos começar pela Nora, então, por exemplo. Vocês acham que acabou... Vocês terminaram a história, vocês acharam que ela foi desenvolvida de menos? Eu achei... Mas eu... É que, então... Eu, no geral, gostava dela como presença. É que... Ai, calma. Eu tenho que organizar meus pensamentos. É porque meio que... É que eu também não queria comparar. Ela acaba sendo essa presença na vida do Makoto, só que o Makoto também some da história. Então ela não tem essa conexão tão direta com a gente pra gente sentir essa presença dela. Embora a cena dela que ela tem com o Makoto seja muito boa. Talvez seja a melhor do mangá. Quando ela tá naquele alçapão lá, sei lá o que era aquilo, em cima do telhado e... Mas ela acaba sendo um pouco desenvolvida de menos... Porque também eu não gosto muito da história que ela recebe no último capítulo do mangá. Eu não sou tão fã dessa história e eu acho que ela é bem útil pro roteiro e não tão interessante pro leitor, sabe? Ela move a história de alguma forma, porque ela é quem transforma o Makoto, ela se transforma no objetivo do Makoto. No final, ela ajuda a mover a história até uma parte, porque aí depois dessa parte elas são capturadas e ambos desaparecem da história. E aí quando ela volta como ainda um objetivo do Makoto, né? Ainda algo que o Makoto quer. Então, ela é muito objeto na história, sabe? É muito ferramenta de roteiro. E eu acho que isso acaba enfraquecendo ela um pouco como personagem. Eu não vejo tanto como problema porque eu aceito que, ok, esse era o papel dela, era ser esse objeto na história e segue adiante. Por isso que eu acho que a história do passado é meio... Não precisa, sabe? Dá pra não precisava mesmo. Eu acho que talvez não precisasse, mas acho que mais que tudo, se fosse uma história muito fascinante que contasse algo mais profundo da personagem, eu estaria super disposto. Acho que levaria a história. É que ela é basicamente a história, tipo, vilã antiga, faz sacrifícios 39, sabe? Você já viu aquela história. Não precisou do jeito que foi contado, né? Tipo, se fosse realmente algo mais enriquecedor, beleza, mas não precisou do jeito que... o Yukiko parece o cara... O Yukiko, né? O Makoto parece o cara lá. E sendo que a gente já sabia disso, já tinha sido falado. Do jeito que aconteceu também não gostei muito, não. É até decepcionante pro Oshimi contar uma história tão básica, assim, tipo, ela vivia na vida, e isso ela foi lá
e virou uma vampira. Tirando o fato de ser um vampiro, você já viu isso muitas vezes. Ainda mais em história do Japão. O japonês adora isso. Acho que devia ser alguma tradição japonesa, né? Tem um monstro ali na montanha, a gente precisa alimentar ele de tempos em tempos. Tipo, eu vi isso com muito mais frequência em mangás /animes do que em qualquer outro país, sabe? Sim, definitivamente. Yuki, o personagem, o amigo lá, que é o bully que vira e depois morre lá sendo comido. Eu defendo ainda que ele também é uma ferramenta, mas eu acho que ele tem algum desenvolvimento interessante, além de só ser ferramenta. Porque ele tem uma primeira interação com o Makoto, que eu acho interessante. Essa dinâmica se torna um personagem... O que o autor quer fazer com ele, né? Quando ele começa a se tornar amigo do Makoto, eu fiquei naquela... O que ele tá tentando fazer com esse cara? E aí quando transforma ele em vampiro, e aí ele acaba sendo... o vampiro equivalente ao oposto do Makoto, de que ele abraçou isso, e que é isso que ele quer ser, que ele é loucão e tal. Eu gostei disso e gostei, inclusive, no que isso resultou, né? De toda a história dele com ele com a namorada, servindo, inclusive, de contraponto, né? Ele com a namorada, com esse negócio selvagem, enquanto tá o Makoto com a Nora, todo amorzinho. Ele pra mim foi um grande primeiro twist que a história teve, porque tinha toda essa quase nobreza, ou pelo menos, sei lá, esse ar de, é um negócio especial, sabe? Que o Makoto virou um vampiro, e aí, tipo, do nada, esse filho da puta virou vampiro também. O que o autor quer fazer com isso? E que esse cara complicou a história demais, esse cara virar vampiro, o que vai acontecer agora? Não, eu achei bem interessante ser feito assim. Eu acho interessante que ele não é um personagem muito complexo por si só, mas ele é mais complexo do que a gente esperava, no sentido que ele era só aquele delinquente escroto que sacaneava o protagonista loser de começo de mangá. E ele acaba sendo um personagem mais complicado, que ele não é mal exatamente, ele tem esse problema de não saber lidar com as coisas, e você acaba entendendo mais ou menos. Ele é uma pessoa muito menos... Ele não é cruel, ele não é... Ele não é plano, né? Não é um personagem simples. Ele tem alguma coisa ali. Parecia que ele não ia ter e ele tinha. Mas é pouco também, não é nada muito especial. Só que é interessante ver essa dinâmica, porque você... Primeiro que você não espera isso desse mangá. Você vê aquele cara falando, hey, Makoto, vai comprar meu lanche, você não espera que ele vai virar amigo eventualmente. Mas eu gosto do destino dele também, como ele se torna vazio, por assim dizer, e tal. E inclusive isso que o Judeu comentou de, agora esse bosta aí virou vampiro, torna interessante justamente o ponto de vista do assassino lá, do cabelo branco, eu esqueci o nome, que eu devo ter anotado em algum lugar aqui, Sakurani, que tipo, ele queria ser, e aí ele não consegue, sabe? E aí fica naquela de tipo, esse bosta virou e você não conseguiu, cara. Você não consegue fazer. Isso é meio fascinante agora que você diz, realmente. Não, por esse lado é interessante mesmo. Que até qualquer Zé, mas o cara que mais queria não conseguiu, né? Por esse lado é interessante mesmo. Essa dinâmica entre os dois e justamente ele ter sido o cara que acabou sendo sequestrado por ele, né? E tentar há anos, tipo, me transforma aí. Você não consegue forçar a transformação, sabe? Tem que fazer acontecer. O cara tem que querer pra acontecer. E fica nessa de, caralho, olha aqui, ó, tem esse vampiro aqui. E ele não quer me transformar em vampiro. Que porra é essa, cara? Mas, bom, já que a gente tá falando dele, vamos continuar nisso. Vocês falaram que você falou isso, né? Que você acabou... acabei gostando dele, é isso, né? Não é que gostando. Eu acabei entendendo o propósito dele na história. Eu acho que funciona mais lendo sequencialmente do que foi lendo durante a semana. Durante a semana eu achei... Tipo, sempre que aparecia eu falava, esse cara nem é tão importante pra história, por que ele tá aparecendo? Mas aí depois que você lê de uma vez, você vê, não, ele é importante pra história. O autor, ele usou bastante esse cara. Então, tipo, não pode ser alguém que a gente só ignora. Ele acabou sendo a forma que a história vai se direcionar pro final dela, né? Acabou sendo a ferramenta de conclusão. Sim. Que, sei lá, eu só não gosto de... ele é um serial killer. Eu fiquei meio... Mas ele é um serial killer de 3 pessoas, então é pouco killer. Não, mas a ideia de que ele é um psicopata, literalmente, sabe? Ele é um sociopata, ele não... Eu não vejo isso como um problema, eu só vi porque o
Oshimi foi meio sacana. Porque ele apresenta esse cara com essa aparência de escroto. E aí, não, esse cara é escroto, vai se fuder. Encarpado aí, né? Aí ele começa a fazer, não, então, eu tenho essa aparência, mas eu sou gente boa. E aí, tipo, ele começa a ajudar e fala, caralho, realmente, né? Que maldade ficar julgando pela aparência. Aí não, no final ele era só um escroto mesmo. Teve esse triplo twist aí. Esse foi um que ele tava manjando do trope e ele tava manjando da expectativa do leitor, né? Sim. Tipo, a gente, se fosse qualquer outra história, ok, esse cara eventualmente vai fazer alguma merda. Mas como é a história do Oshimi, ok, ele tá dando uma lição aqui em mim pra não julgar as pessoas pela aparência. Mas não, no final ele era cuzão mesmo. Ele tava trabalhando nesse nível, sim. Algo que me frustra em relação ao que o Judeu falou é que o flashback dele eu acabei achando menos interessante do que eu tinha achado na leitura. Primeiro, mas eu acho que na leitura é porque o Oshimi resolveu fazer a coisa mais interessante visualmente que ele fez no mangá inteiro pro flashback do cara. Eu lembro que eu li esses capítulos, caralho, que arte. Aqueles tons de cinza malucão, né? Dele, né? Mas eu acho que acaba sendo só realmente, ele quis virar vampiro e matou umas pessoas. Tem mais alguma coisa desse personagem? Não, né? Não. E a Yukiko, a Gosho. Acho que era uma das mais importantes aqui, né? Acho que acabou tendo essa troca de protagonista no meio da história, efetivamente. A gente já comentou um pouquinho dela. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Que me incomodou ela no final do terceiro ato, não no epílogo. Que pra mim, ela perdeu toda a urgência dela e acabou virando meio que esse pedaço de carne pro gore do mangá. Tipo, principalmente relendo, eu fiquei meio... não sei se eu gostei muito disso, porque... Não. Eu acho que não foi o único dela pra começar. Eu acho que foi gratuito pra começo de conversa. Porque eu acho que seria isso, ela só virou um pedaço de carne pro gore se fosse gratuito. Mas eu acho que existiu construção pra isso até o final. E aí essa passagem específica que ela é a vítima e aí ela tá presa e aí ela não consegue fazer nada e o cara é atacado. Tipo, eu acho que é só uma forma de demonstrar impotência diante do nível que a coisa tomou, sabe? E tem uma função, porque é meio que isso que faz o Yuki acordar. Né? Uhum. E no final, não é só com ela também. Ela não é o único alvo do guarda do mangá. E ela não chega a perder a gente totalmente, porque mesmo quando ela tá machucada na prisão, ela vê o cara e vai em cima dele ainda. Ela teve toda essa intenção de ir até lá, desde sempre. Eu concordo no geral. Tipo assim, ficou com uma sensação esquisita no final em relação a isso. Eu não sei se eu fui o maior fã no final das contas. Mas sei lá, eu definitivamente concordo que foi importante em algum nível pra história, porque realmente, quando ela começa a ser toda esfaqueada ali... Eu não achei que o autor ia nesse personagem, inclusive. Ela quebra a expectativa bem forte, porque eu falei, quando o cara falou que ia torturar ela, eu falei assim, ok, né? O cara vai começar a torturar, vai acontecer alguma coisa. Aí corta pra, tipo, não, ela está muito zoada. Aí eu fiquei, caralho, mano, pesada. É especialmente impactante porque todo o começo desse ato é o drama que ela tem meio com essa cicatriz no pescoço dela, sabe? Uhum. O quanto ela esconde e o quanto ela sofre desse negócio. E você vê que... E a ideia de, tipo, agora ela tá com a cara inteira toda fodida e cheia de cicatriz, agora ainda mais. E a ideia disso acontecer com ela é bem traumatizante mesmo e bem impactante. Então, você fica horrorizado mesmo. Então, só isso é uma justificativa, com certeza, pra uma história de horror, terror. Assim. Mas eu acho que, fora essa última parte, toda a parte dela eu acho muito bom. Uhum. Toda a passagem dela de relevância na história, desde quando ela é apresentada e aí a importância que ela vai ganhando gradativamente, a passagem pré-seita e que ela tá adulta, porém né, parou de buscar, mas ainda tem um pouco de... essa parte é uma parte excelente da história ali, né? Não, acho especialmente essa sequência de capítulos do pós-time skip um dos momentos que eu tava fascinado por Happiness. Eu acho que o mangá trabalhou muito bem como ela tá. Inclusive porque eu acho que não teve uma forçação em como tratou esse trauma dela. Ela ainda tava indo trabalhar, ela ainda tava, tipo, conversando com pessoas do jeito tímido que ela já tinha quando ela era adolescente. Ela só tava um pouco abalada e quando vem algo pra retomar que ela fica mal de verdade. Ela não passou esses 10 anos. Só parada. Não, definitivamente não. Ela tem um bom arco de personagem no final das contas. E só da ideia do Makoto
ter voltado e de tipo, não precisava ter voltado no final dos contos. A minha felicidade não tava mais aqui mesmo. É uma ideia interessante. Tipo, é um arco bem fechadinho e, tipo, é com certeza o melhor do mangá dela. Sim, sim. Beleza, ficamos aí, eu acho, os personagens mais E o relevantes. Makoto, foda-se, né? Ai, nossa, é verdade. Mas acho que é meio que foda-se mesmo. Mas não. Não, é meio... Sabe um personagem que tá conectado com o Makoto, mas que eu acho que é surpreendentemente interessante na história é a mãe do Makoto. Nossa, não, caralho, é verdade, eu não podia deixar. Eu gosto muito de como esse mangá retrata os pais dos personagens. Inclusive, eu acho que é uma característica geral do Oshimi. Eu acho que sempre teve bastante presente a família dos protagonistas. É verdade, né? Todo mangá do Oshimi a gente costuma elogiar a família e aqui não foi diferente, né? A mãe tá sempre presente ali, sempre é um papel relevante e tudo mais. Tem um contraste que a família do Makoto e também a mãe da Gosho são muito mais suporte. Tem suporte e são pais legais e estão sempre lá pra eles, preocupados. Enquanto a família do Yuki e da... Tem essa menina também, né? A da Nao. Essa aí foi ferramenta total. Coitada. Nossa, nem volta, né? Nossa. Bom, morreu, né? Ela só morre, né? Bem, do Yuki e da Nao, eles têm essa relação toda mais pesada e totalmente negativa. E eu acho isso um pouco fascinante. Que você vê como os personagens lidam, que são os personagens mais complexos, mais, tipo, com problemas mesmo, até inicialmente. Tem esse espelho aí entre a transformação do Makoto e a transformação do Yuki, que é do Makoto, por ele ter esse suporte familiar, por tudo mais ali. Ele liga, tipo, é um trauma, é horrível pra ele, mas ele é bem tratado no hospital, ele tem a galera ali ajudando ele e tudo mais. O Yuki, por outro lado, é acorrentado, ele não ter o suporte da família ali é bem... explica ele querer fugir enquanto o Makoto quer tentar se manter. Mas acho fascinante que a mãe do Makoto é um personagem tão presente e tão importante até para as temáticas da história. Uma boa personagem. Só que chama atenção pra isso, porque o Makoto acabou sendo muito o que a gente falou, né? A gente falou das passagens relevantes dele. Ele acaba sendo essa pessoa, esse alvo mental da Gosho durante metade do mangá, né? Ele acaba sendo o vetor de mudança da Nora também, ao mesmo tempo. E enquanto de personalidade, ele não tem tanto detalhe assim, acho ele bem construído pro que ele é. Concordo. Eu gosto da ideia final que tinha uma solução mesmo, sabe, pro sangue. Ele sequestra as pessoas. Sim. Dá um cortezinho ali no braço e pede desculpa. Sim. Acho bom. Achei simpático. Inclusive eu queria, independente de forma geral do mangá e tirando a parte da Nora, queria comentar sobre a conclusão do mangá, que eu acho que fechou assim, tipo, como eu encerro essa história dentro do tom, mostrando tudo que eu preciso mostrar e passando a mensagem que eu preciso passar. E, tipo, pra mim, o final de Happiness é um dos melhores finais do Oshimi em termos de dar um closure pra história, sabe? É incrível, porque a minha experiência de ler o último capítulo foi, tipo, eu fiquei meio que incomodado por metade dele, porque a história da Nora eu pensei, foi só isso mesmo, mas eu acho essa reta final genuinamente fantástica. Acho que essas últimas 10, 15 páginas, é isso que você falou, ele acertou o tom e como terminar a história de forma satisfatória de uma maneira excelente. Eu gosto muito dessa ideia, tipo, de ver os personagens e falar, a gente não vai esquecer vocês enquanto eles têm eles caminham. Inclusive tem essa rima eu achei muito meio forte. piegas, vou falar aqui. O quê? Os personagens a gente nunca vai esquecer de vocês. Eu não sei se eu vou muito fã disso. Não, mas eu que eu comentei de, sei lá, que eles têm que... ok, mas mesmo assim... Mas eu acho que funciona num nível de que, e a Nora acaba sendo um espelho disso, no nível de que ele viveu a vida do jeito dele até aquele ponto,
e até aquele ponto ele se importava com a humanidade. Dali pra frente, ele não pode mais, sabe? Tipo, ele vai se desprender da sociedade da forma como ela é. E aí, inclusive, eles terminam num tempo que a gente não sabe. Pode ter passado centenas, milhares de anos, eles estão num mundo devastado, ou foi só um efeito estilístico, a gente não sabe. Até porque o cara fala, ele demorou 10 anos de virar uma cabeça pra virar aquele cotoquinho. Quanto tempo será que a Nora pode ter de ser um cérebro pra ser uma pessoa de novo? Pois é, então eu acho que é interessante nesse sentido que, tipo, essas foram as conexões que eu tive e é o que eu vou guardar, sabe? Eu não tenho mais nada. E daqui pra frente eu não vou criar mais nada. Assim como a Nora, a única coisa que ela tinha, ela só recuperou quando ela encontrou um cara igual o que ela tinha há centenas de anos atrás. Então eu acho que tá dentro da temática, sabe? Tá dentro do tom da história. Enfim, eu gosto também que, pra mim, é uma rima com a cena antes do time skip, que eles saem do lugar de mãos dadas pra serem cerrados pelaquela organização e tomam os tiros. E agora eles fazem isso de novo, né? Depois de tanto tempo eles conseguiram o que eles estavam indo fazer. Sim. Eu acho também só fascinante, eu lembro quando a gente tava lendo semanalmente, a gente comentou bastante disso, de tipo, a história inteira é muito merda atrás de merda e tragédia acontecendo. E o final inteiro é só, mas deu tudo certo. Tipo, falando assim parece uma crítica, mas tipo, tipo... Mais ou menos, né? Tipo, deu tudo certo. É o Makoto jogando gotas de sangue num cérebro aberto, com dois olhos mal formados. Metade do cast tá morto também, tem esse detalhe. E teve um assassinato, um suicídio em grupo no culto ali também, né? Também. Sei lá, mas a ideia de que os personagens principais acabaram encontrando, tipo, felicidade no final das contas, sabe? Esse final especialmente que deixa a vibe de tipo, e aí? O que você quer dizer com isso? Eu não sei. No final é isso. Eu realmente gosto muito de Happiness. É só que eu não sei se vocês lembram, quando eu comecei a ler, eu fiquei, caralho, esse negócio aqui vai ser, sei lá, a melhor coisa que o Oshimi já escreveu. E não é. Eu acho que nem tentou tanto ser assim. Mas o que eu acho que poderia ter sido ser mais elaborado no final das contas. O que não é exatamente uma crítica muito pesada, é só que acho a história não teve a ambição que eu sinto que ela poderia ter. Minha sensação é a mesma, já comentando, dando um comentário geral. Tipo, é bem isso mesmo. Tem muito problema de expectativa por ser uma história do Oshimi. Tipo, não teve uma história do Oshimi até agora que não tinha uma grande mensagem escondida no fundo que você tinha que caçar e tudo mais. E, tipo, a ideia de não ter isso no final das contas, no Happiness, pelo menos não tão profundamente, foi uma trava a ser superada. É uma boa história no final das contas, sabe? Realmente talvez não precisava desse grande negócio e tudo mais. Tipo, só os twists e a fascinação e a arte, a quadrinização já compensam. Ela tem um objetivo diferente. Ela pode não me marcar tanto emocionalmente, talvez, como as outras duas times tiveram uma catarse emocional tão forte. Mas, tipo, teve essa visceralidade da experiência de leitura que é algo super válido também. Eu não quero tirar isso. E eu acho que, embora não tenha sido um final tão pessoal, um final tão profundo, eu acho que foi um final satisfatório, uma história de forma geral, mas a conclusão dela foi satisfatória, foi uma boa leitura e eu terminei tipo, ok, li uma boa história aqui, concluiu bem a história. Acho que eu não tenho muitas reclamações de Happiness. Eu acho que eu também não. É que a gente tá jogando num nível bem alto, pessoalmente. Que, tirando todo o viés de comparação, eu acho que Happiness é uma boa história, sabe? Sim. Eu colocaria definitivamente num lado bastante positivo, principalmente por toda a ousadia que ele teve ao longo da história e por toda a capacidade de ter esse fechamento tão satisfatório, que é tão difícil em mangás hoje em dia. Não, é uma boa história, sem dúvidas, e é uma boa história que está sendo contada por uma arte e experimentos visuais que é um dos melhores que eu já vi em qualquer mangá que eu já li na minha vida. Eu afirmo isso sem medo. É uma das melhores experiências visuais que eu tive com a mídia. Sem dúvida. Eu gosto bastante de Happiness também, no final das contas. Assim. Só dizer que eu adoro a cena final da Gosho idosa deitada, erguendo a mão
com dificuldade, e aí o Makoto só dá um tchauzinho e some. É uma boa cena, assim. Acho um vacilo que ele não acordou a mãe pra ela poder ver ele. Aí faz parte da questão do desprendimento, da necessidade de se afastar, esse tipo de coisa. Sei. Eu acho que Mas acho vacilo. se fez necessário. Bom, estão prontos agora então pro próximo Shinowadashi? Tá chegando, né? Vai chegar. O Oshimi tá sendo muito consistente. Inside Mary teve 9 volumes, a Konohana teve 11, Happiness teve 10. Ele tá indo bastante nessa Ixi, quantidade. então ainda vai ter um tempinho aí pra... Já tá no 6, eu acho. Mais um pouquinho aí pra encerrar o Shinowadashi. Essa é uma mania que poderia ter mais em mangá. Né? Tipo, 10 volumes é um bom número, né? Às vezes até muito mais do que precisava. Não sei se aqui é o caso, mas às vezes é mais. Eu acho que quando terminar Shinowadashi, tipo, nossa tentativa de encontrar um fechamento temático daquele mangá vai ser vamos deixar essa discussão pra quando acontecer. Não quero nem me preocupar com isso. Quero só ir dormir feliz, entendeu? Puta merda. É engraçado. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. Leitura de e-mails estranho. Leitura de e-mails, judeu, do episódio 241, Tribunal O Povo contra Boku no Hero Academia. Basicamente eu e você contra Boku no Hero Academia. Bom, foi o tribunal aí. Os e-mails chegam no contato @alquadrado.do e também comentários no blog alquadrado.do. Antes de ir pros comentários, na verdade, só uns recadinhos. Próximo Reenquadrado é o último de Ashita no Joy, né? Exatamente, se você não entrou nessa jornada com a gente, você vai perder a magnífica conclusão de Ashita no Joy em podcast. Exatamente. Então, não perca tempo de ler e ouvir essa pérola. Correto. E nem também saiu ainda, mas eu sei que é um bom programa. Não, vai ser o melhor de todos, eu tenho certeza. E também o próximo Quadrinho Quadrado é de Hermínia e Raiz. Vai ser um Quadrinho Quadrado duplo pra quem tiver interesse, corre atrás de comprar e ler Quadrinho Nacional. Exatamente. Vai ser um programa pra cada, então você pode escolher só um deles, não precisa comprar os dois. Mas se quiser comprar os dois, é sempre uma boa. Maravilha. Começando aqui então pelo Slowpoke Report, a sessão onde a gente fala de coisas que estão fora de seu tempo. Começando aqui com Toys, que nos recomenda a webcomic The Witcher's Throne, do autor What a True Hero, disponível gratuitamente no Tapas. Ele falou que não é nem um quadrinho nacional e nem um mangá pra reenquadrado, mas que ele achou muito divertida essa webcomic. Ok. Você foi atrás? Eu não tenho a mínima ideia. Não, também não conhecia até ele recomendar. Ele postou uma imagem muito interessante, mas eu ainda preciso rebaixar o Tapas. Eu desinstalei há alguns meses no celular. Eu nunca baixei, não. Mas bom, fica aí no ar a recomendação. Quem sabe alguém fala, não, vocês estão perdendo aí. O Maicon Cordeiro tava reouvindo o programa 173.5, né? A gente comenta que quando fizéssemos um quadrinho ao quadrado também faríamos um podcast ou hangout sobre bandeiras, e agora ele quer isso. Essa ideia de bandeiras não deu em nada no final dos contos. Nem você gosta mais de bandeiras. Já deu. É um hobby que passou. Fora isso, até que nem o meu podcast sobre America's Best Dance Crew. Passou o tempo já não gosto tanto mais. Aí se eu falasse, vamos fazer uma semana que vem, você não topava? A gente dá um jeito, mas não tenho a mesma empolgação que eu teria outrora. Esse podcast durou tempo demais pra gente ter ideias e elas morrerem, né? E a gente nós como pessoas mudarmos de opinião e de gostos e preferências. Sobre o tema do programa, que foi o citado Tribunal do Povo contra Boku no Hero, comentário do Toys que diz o seguinte: ele se sente incomodado que os antagonistas de Boku no Hero Academia se preocupam tanto com o lado simbólico da disputa heróis versus vilões. Estranhamente, eles se auto-intitulam assim, né? Eles se intitulam como vilões. Sim.
Ele acha distoante a prioridade ser desbalancear a expectativa da sociedade ao invés da malícia egoísta de um criminoso, né? Eles tentam justificar que eles estão fazendo isso porque tem que equilibrar as coisas, né? É muito idiota mesmo isso. É tipo, não, eu sou vilão, mas eu não sou mal. É só porque tem muita gente boa no mundo, sabe? Então tem que ter um pouquinho mal de gente também, mal. não faz o menor sentido. Não, é algo bem inerente à premissa da história, que é difícil até criticar isso, eu acho. Me incomoda também, mas tipo, o cara tá... Porque desde o começo da história, o cara basicamente tá falando, tem vilões aí, vai, compra isso, vai, tem gente que é do mal, inerentemente, mas é bizarrinho, assim. São bem poucos os que são mal... Assim, tipo, todos são, mas nenhum deles fala que é. Nenhum deles tem um objetivo que é, tipo, um objetivo pessoal, né? Um objetivo... Um criminoso, normalmente, ele quer o quê? Ele quer muito dinheiro, ele quer fama, ele quer sucesso, ele quer poder. E esses não, eu quero só derrotar vilão, só derrotar herói, só. É só o que eu quero fazer. Porra, não, né? Isso fica um pouquinho esquisito quando tem vilão que ele quer dar mais dimensão. Então tinha aquele caçador, assassino de heróis, que foi um dos primeiros vilões. O Sten. O Sten, ele mesmo. Ele tinha camadas, ele não era só, eu quero ser vilão. Então, tipo, se decide aí, amigo. Ou tem camada ou não tem, né? Alguns tem, outros não tem. Não, tá errado. O Karu, ele fez um comentário bem comprido, mas eu vou tirar aqui um trecho bem específico que eu achei bem curioso. Ele diz o seguinte aqui, sobre o status quo de Boku no Hero, né? Acredito que Hirokoshi está trabalhando isso atualmente. Ele tem levantado muitas questões políticas, por exemplo, o novo vilão que apareceu pode ser comparado a um jihadista na nossa sociedade. Ele tem mesmo um livro como o Alcorão, que influencia muitas pessoas na sociedade. Diz um pouco sobre sua personalidade quando você associa um livro que influencia a sociedade diretamente como Alcorão e como uma coisa ruim, né? Sendo que, né, temos uma outra religião bastante famosa e que influencia bastante pessoa e que está causando alguns problemas para a sociedade às vezes, né? Já causou, ainda causa. Pra mim, qualquer... falar, por exemplo, ser comparado a um cruzado na nossa sociedade. Ser comparado a um inquisidor na nossa sociedade. Dá crédito aqui pro cara também. Tem uma hora que ele comenta sobre... Foi algo que a gente não comentou muito, na verdade, no podcast. E uma das coisas boas de Boku no Hero, meio que sobre o aspecto contemporâneo dele. Tipo, as crianças têm celular, sabe? Esse tipo de coisa. É um detalhe bom, sim, de Boku no Hero. Que ninguém detalhe, mas é um detalhe, né? É um detalhe. E tem cada vez menos. No começo eu lembro de ter mais do Deku mandando uma mensagem lá pros amigos e não sei o que. Hoje em dia parece bem menos, eu acho. Todo mundo mora perto ali, não precisa ter mensagem, não. Finalizando aqui com um e-mail do Lucas Maza, que ele... Da outra vez que ele mandou e-mail a gente ficou discutindo se era Maza ou Mazza, mas é Maza mesmo. De 18 anos, cursando faculdade de animação. Ele diz o seguinte: eu acho que o Deku é um bom personagem, ele tem um bom desenvolvimento interno em se aceitar, mas eu acho ele um protagonista bem fraco. O maior problema do Deku foi citado no cast, ele não é afetado por nada. A moralidade do protagonista nunca é questionada e ele é sempre posto como certo. Ele não reage a nada, parece que não, no final das contas, o Deku ter feito parte do arco ou não faz diferença. Justo. No e-mail ele cita o Gon como um exemplo contrário, né? Que tudo que acontece no mundo influencia o Gon como um protagonista em Hunter x Hunter. E é realmente um exemplo bem oposto mesmo, né? O Gon tá em eterna construção, o Deku ele já nasceu perfeito. Mas comparar com Hunter x Hunter é sacanagem também. Compara com o Naruto, então, sei lá. Naruto deu uma evoluída aí. Deu, claro que deu. Mais ou menos, não muito, não. Tudo bem. Até o Luffy mudou um pouquinho. Nossa, não, Luffy não. Muda um pouco. E ele segue aqui no e-mail. Parece que o autor não sabe preparar e nem planejar as coisas. O arco da máfia é outro exemplo. Custava ser um arco mais longo e não resolver tudo num corredor de lutas sem graça, manter aquele clima de mistério, resgate e infiltração? E a luta do All for One, então? O vilão mais perigoso do mangá é enfrentado logo no começo. Parece que o autor tá se atropelando e querendo entregar tudo no começo e, para mim, só deixa tudo mais desanimador.
Eu entendo essa crítica, mas o engraçado é que o conceito de logo no começo não é bem logo no começo, porque já tem quantos capítulos do Boku no Hero? Uns 200 e tanto? Eu diria que eu entendo essa crítica, mas eu achei que pegou 2 exemplos ruins pra mim. Eu gosto da luta no corredor e eu gosto da ideia do vilão mais perigoso não ser a última coisa do mangá, sabe? Meio que ele ser eliminado, nem que seja na metade, sabe? Alguma coisa assim. Eu gosto dessas 2 ideias, mas de qualquer jeito acho que são exemplos que talvez podem indicar uma falta de planejamento. Mas eu acho que diz um pouco sobre o mangá o Lucas citar isso como começo do mangá, e dá muita impressão de que não tá avançando nunca, porque já tem 200 e tantos capítulos, isso não é começo de mangá. Não mesmo. Porra, 200 e poucos capítulos tem mangá acabando já. Fez um arco inteiro de personagens aí e já tá concluindo. Seria algo fascinante, talvez, se isso acontecesse de fato no começo, sabe? Nos 50 primeiros capítulos. Porra, isso seria uma ideia, sabe? Mas logo ali é um bom ponto, assim. É um bom ponto. Porque realmente, o que aconteceu de relevante até esse momento? Não muita coisa, não. Sempre os mesmos arcos, é o que a gente falou. Modifica os personagens. Tem só mais um último aqui do Sétima Arte, que sempre gostou de Boku no Hero no geral, apesar de conhecer os defeitos, mas saiu desgostoso com a história depois de escutar o podcast e refletir um pouco sobre a falta de mudança no status quo e tudo mais. Então, o povo julgou esse tribunal e deu como condenado. Especificamente Sétima Arte é o único do júri que a gente tá levando em conta. Beleza, cara. Terminando aqui a leitura de e-mails. E aí tem essa parte do podcast que existe basicamente como um vazio. Não, como é que é o nome? Tipo, um apêndice, um órgão vestigial do podcast, sabe? Um órgão vestigial. Porque o natural seria eu ir subindo a música depois do último e-mail, né? Mas tipo, tem esse vazio aqui que só existe agora, porque não serve nenhuma função, mas tá aqui ainda, né? Tá aqui ainda, mas a gente tá querendo que ele tenha uma função, mas ele não tem. E ele não vai ter, a gente não tá trabalhando pra mudar isso. Então, na verdade, é isso aí. A música, eu espero que a música tenha subido em algum ponto dessa nossa conversa aqui, pra não tornar tudo isso tão tem que ter desagradável, né? Esse silêncio constrangedor aqui. Tem que rolar algum... A gente tem que infeccionar esse negócio, ficar com apendicite e aí cortar de vez. Eu não sei o que tem que acontecer pra gente acabar com essa parte aqui. Comer gordura. Se comer bastante gordura, ele infecciona. É gordura que dá apendicite? Eu não sabia disso. Não tenho certeza, eu acho que sim. Eu já tive, sabe? Quando eu era bem pequeno. Você já não tem um apêndice? Não, eu já tive. Eu ainda tenho. Todos os órgãos inúteis eu ainda tenho. Eu tenho apêndice. Recomendação da semana hoje é minha, pessoal. Assim, A minha recomendação dessa semana vai ser um atropelo no que seria qualquer recomendação de qualquer uma das pessoas presentes nessa conversa nesse exato momento, porque a minha recomendação vai ser sobre o mangá recém-publicado na Shonen Jump Plus, no aplicativo da Shonen Jump, chamado Spy vs Family. Isso aí. Spy vs Family, ele, resumidamente, a minha primeira impressão vi a sinopse era que era Sr. e Sra. Smith com uma criança, e é mais ou menos isso. A gente vai acompanhar a história de um espião fudidão, que é o Twilight, que ele precisa fazer uma missão. Para essa missão ele precisa de uma esposa e uma filha. E um filho, na verdade, né? Tanto faz se é garoto ou garota. Precisa de uma criança, e aí ele inicialmente adota uma criança que é sensitiva e consegue elementos.
E ele precisa encontrar uma esposa, que no segundo capítulo, ou até o momento nós temos 4, no segundo capítulo ele encontra uma assassina pra ser a esposa dele. Então toda a história vai ser nessa família que tá todo mundo fingindo ser o que não é, e aí eles estão juntos apenas por uma questão meio que de conveniência, exceto a garotinha ela quer estar ali mesmo. Sim, a garotinha quer se divertir e quer ter uma família. Ele é espião, mas o que acaba sendo a esposa dele não sabe disso, e a esposa também não sabe. Ele não sabe que a esposa é uma assassina de aluguel. A filha sabe das duas coisas e... A filha sabe das duas coisas e não fala nada, e ela adora a história de espião na TV, e aí tipo ela fica super empolgada que o pai dela é espião, e que a mãe é assassina e ela não tá gostando tanto. Mas é uma história que tem essa trama, a descrição parece ser super séria, mas nem um pouco, na verdade, né? É uma história, é uma mistura de comédia com mais um quase slice of life, heartwarming aí de sentimentos, porque é uma história bem positiva de forma geral. Sim. Embora envolva assassinatos às vezes. Mas é uma história bastante positiva de ver essa personagem tão interessante, que é a criancinha super inocente vendo essa situação dos pais. Os pais também com sentimentos ali, com suas falhas, com suas qualidades. É uma história bastante gostosa de acompanhar. Ela acalenta o coração quando você lê. Não, sem dúvida. Até agora só tem 4 capítulos até agora. É o momento ideal pra entrar no mangá e acompanhar ele desde o comecinho, porque já prevejo um futuro bastante grandioso pra esse mangá. Já tá ganhando bastante sucesso em comunidades de mangá e é um dos mangás mais vistos já no aplicativo do Manga Plus. Sinto que a gente tá encontrando um novo sucesso formando aí. Eu não tenho dúvidas que com o tamanho ideal ele vai ganhar muita atenção. Então é isso. Entra nessa enquanto tá cedo ainda pra você pagar hipster. Exatamente. É muito gostoso, cara. Eu adoro ler. Eu li o primeiro capítulo quando saiu. Eu falei, a menininha, ela é muito divertida, sabe? Essa é muito engraçada. Ela é muito divertida. Tem os momentos que é só a inocência e meio que a burrice quase dela vira a comédia, e tem momentos que só ela tá entendendo quão absurda é a situação que tá rolando. É muito... Ela sempre tem o timing cômico perfeito. É bem engraçado. É um timing cômico muito bom. Tá funcionando bastante esse casting de personagem. E o Estranho falou que ela não é nada séria, e tipo, de fato não é, mas ele criou ele tá construindo pouco a pouco no background um mundo muito bem elaborado também. O autor coloca vários detalhes de construção e ele tá sabendo o que ele tá fazendo. É interessante nesse aspecto também. Uhum. Só uma ótima leitura, super divertida mesmo. Exatamente. Então entre nesse bonde e venha junto com a gente pra ler Spy vs Family de graça no aplicativo da Shonen Jump. Então não tem desculpa pra não ler, a não ser que você não saiba inglês. Aí você tem uma desculpa. Tem uma desculpa. Vocês têm em espanhol? Alguns? Deve ter espanhol se bobear. Bom, enfim, vá conferir no aplicativo. O aplicativo ele chama Mangá Plus. Maravilha. A recomendação da semana então pela última vez é Spy vs Family, e até semana.